vida em missão. Da justiça, alegres mensageiros, profetas companheiros, vivendo pela paz, em Cristo batizados, ao mundo enviados, nós somos missionários, o amor que Deus nos traz. Juventude missionária, inquieta, missionária, juventude missionária. Nós temos nossas mãos. Olá, minha gente, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Estamos aqui para mais uma conversa, uma leitura meditada desse texto precioso, Cristo Vite, para os jovens, para todo o povo de Deus. Então vamos lá, não podemos viver sem formação. A formação sempre acrescenta algo no nosso conhecimento, no nosso jeito de ser, de fazer e de viver. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Que bom que você está aí conosco, nos acompanhando. Compartilhe, mande o nosso link para algum jovem, de repente algum jovem que está precisando desta mensagem bonita que não é do Padre Zé Alberto, é do Papa Francisco com os bispos do mundo inteiro. A tua relação com os idosos. Então, o primeiro subtítulo de hoje, no número 188, parágrafo, na verdade, 188, do nosso texto. A relação do jovem com os idosos. Como é que você se relaciona com os avós? Como é que você se relaciona com os pais, já em idade avançada? Como é que nós tratamos as pessoas idosas quando as encontramos na rua, no ônibus, no dia a dia? Que atenção a gente consegue dar? A palavra de Deus recomenda que não se perca o contato com os idosos para poder recolher a sua experiência. Sábio e inteligente é o jovem que não se aborrece com o idoso, mas que se dá a oportunidade de fazer dele realmente o seu professor. Cada história, mesmo aquela repetida,
nos acrescenta, porque quanto mais ouvimos, mais sabemos contar dela. E na eminência da coisa, nem sempre a gente tira a lição. Depois, quando você vai amadurecendo também, você começa a repetir aquelas histórias, né, que você ouviu, agora colocando como referência, como exemplo, fazendo citações. Assim como nós fazemos, a gente que já tem aí seus 40 anos. Frequenta a Assembleia dos Anciãos, ou seja, aquele encontro é para velho, eu não vou estar lá. Não. Aquela roda sadia de amigos, de pessoas que estão ali reunidas. E se encontrares algum sábio, faz-te amigo dele. Vai dizer, bem será, né, o livro do Eclesiástico, capítulo 6, versículo 34 a 36. A Bíblia solicita que o pai que te gerou e não despreze a tua mãe quando for velha. Isso no livro do Provérbio, capítulo 23, versículo 22. O preceito de honrar pai e mãe é o primeiro mandamento com uma promessa, isto é, para que sejas felizes e gozes de longa vida sobre a terra. Quando a gente lê no livro do Eclesiástico, capítulo 3, versículos de 1 até 30 e pouco, ali nós vamos ter o conselho dos pais aos filhos. Na verdade, é o conselho de Deus aos filhos. E vai citar também provérbio. O filho que cuida do seu pai e da sua mãe na velhice, os seus pecados derretem, né, a promessa, né, desse mandamento, como gelo na geada, né? Isto constitui quadros de referência para alicerçar solidamente uma sociedade nova, como diz o ditado. Se o jovem soubesse e o velho pudesse, não haveria nada que não se fizesse. Se o jovem soubesse, no sentido de conhecimento, e o velho pudesse, ou seja, se o velho tivesse as condições de força que o jovem tem, não haveria nada que não se pudesse fazer. Então veja o que diz o texto antes. Isto constitui quadro de referência para alicerçar solidamente. O que é solidamente? Alicerçar um jovem forte, uma juventude que ouviu, que escutou, que aprendeu, que sabe os direcionamentos da vida, porque aprendeu com os pais, aprendeu com os avós. E ali ele tem esse treinamento para viver a vida, na alegria, na tristeza, nas adversidades, assim também como administrar sabiamente as alegrias. Isto constitui quadro de referência, repetindo, já falamos isso aqui. Sonhos e visões, ainda nessa perspectiva. Os idosos têm sonhos permeados de recordações, de imagens de tantas coisas vividas, com a marca da experiência e dos anos. Conta uma pequena parábola simples, que num determinado momento, dois senhores estavam conversando ali no quintal e de repente um viu que o outro estava plantando um pé de manga, né? E aí eu disse, mas compadre, eu garanto que você não está normal. Você com 80 anos, uma idade dessa, ainda está plantando um pé de manga? Será que você não se dá conta que você já está velho, que você é idoso, que você nunca vai comer manga dessas daí que você vai plantar? Isso é, compadre. Olha, em 80 anos, eu comi mangas que outros plantaram. Será que eu não posso também plantar um pé de manga para que outros venham comer dessa manga? Né? Então, é uma maneira completamente
diferente da logística, muitas vezes, da lógica que a gente tem hoje do toma lá da cá, do efeito imediato. Na verdade, nós estamos no mundo, independente de qualquer coisa, nós devemos ser uma contribuição para o mundo, né? E não ter a pretensão de querer colher de imediato os frutos daquilo que a gente planta, porque todos nós colhemos frutos de coisas que a gente não plantou, até de coisas não boas, mas vamos ficar com as boas hoje. Se os jovens se enraizarem nos sonhos dos idosos, conseguem ver o futuro. Podem ter visões que lhes abrem o horizonte e mostram novos caminhos. Mas, se os idosos deixarem de sonhar, os jovens já não podem ver claramente o horizonte. Veja que nós, às vezes, vivemos num mundo em que, dependendo de como eu estou, eu posso subestimar o outro. Aqui, o texto, o parágrafo, ele traz talvez uma espécie de interdependência no sentido positivo. O sonho dos idosos não diz respeito às gerações novas? Claro que diz respeito às gerações novas. Se eu sonho com um mundo melhor, se eu sonho com uma cidade melhor, com uma igreja melhor, claro que eu vou repassando esses sonhos também a quem convive comigo. E vou repetindo. E quantas vezes os mestres, o próprio Jesus, muitos dos seus sonhos foram dados continuidade de maneira mais clara pelos discípulos quando Jesus já não existia fisicamente. Isso é a ressurreição, por exemplo. Jesus ressuscita no Espírito novo que os discípulos agora acolhem a sua mensagem. Arriscar juntos. Parágrafo 198. O amor que se dá e age, muitas vezes, erra. Aquele que atua, aquele que arrisca, frequentemente comete erros. E é muito bonitinho quando você, às vezes, não arrisca, quando você, às vezes, até deixa de fazer uma coisa por medo, porque pensa mais no que o outro vai dizer, porque também muitas vezes a gente se vive assim, julgando o outro, né? Um teólogo diz assim, que quem não dança adora ver os outros dançar, porque está sempre sorrindo de quem está dançando. No entanto, para ele é cômodo se comportar assim, porque ele não dança, né? Então, assim, é uma vida em que você não arrisca com medo de errar, né? Quer dizer, até que ponto esse comportamento é plausível? Então, claro que a gente vai arriscar no sentido de querer construir, no sentido de querer acertar. Mas é possível que o próprio... Um filósofo dizia assim, me fugiu agora o nome dele, ele disse, olha, das 1000 vezes que eu tentei, foi na última que aquela tentativa de ciência deu certo e que se tornou uma teoria. Então, imagine, é necessário arriscar e muitas vezes com a possibilidade de errar. Agora, errou, desistiu? Não, vou ver um novo jeito de fazer. A propósito, pode revelar-se interessante o testemunho de Maria Gabriele Perim, que recém-nascida ficou órfã de pai e reflete como isso influiu na sua vida, numa relação que não durou, mas fez dela mãe e agora avó. O que sei é que Deus cria história. Então, o Papa pega mais um fato, um acontecimento muito comum em nossas vidas. E à medida em que em cada um de nós existe recorte de várias histórias, cada um, se a gente for conversar, cada um tem muitas histórias a contar. Importante é como a gente olha esses recortes, como é que a gente configura a nossa própria história e dela tira uma lição para a nossa vida. Porque ninguém nasceu pronto.
né? Ninguém nasceu grande, ninguém nasceu adulto, ninguém já nasceu profissional. Todos nós nascemos dentro de uma peleja e vamos no dia a dia descobrindo como viver. Se caminharmos juntos, que é o item que eles colocam, jovens e idosos, poderemos estar bem enraizados no presente e daqui visitar o passado e o futuro. É dialogando, é conversando, é ouvindo como foi. Muitas vezes, quando a gente chega numa comunidade que você não conhece, você faz a mesma pergunta para uma criança, para um adulto e para o idoso. Experimenta a diferença que existe nas respostas. Pela questão da faixa etária, pela maneira como que cada um olha e cada um geralmente vai frisar aquilo que marcou a sua vida de maneira mais forte. Visitar o passado para aprender da história e curar as feridas que às vezes nos condicionam. Isso mesmo. Ontem eu vi uma história de alguém que se diz muito livre, uma pessoa muito livre. Só que essa pessoa ela tem dificuldade com outra, ela não gosta de uma outra pessoa. Então ela não vai determinadas ações porque aquela outra pessoa está lá. Pois então você não é livre. Aquela pessoa que você não gosta manda em ti. Tanto que ela determina onde você vai e onde você não vai. Então precisa rever o conceito de liberdade, né? Visitar o futuro para alimentar o entusiasmo, para fazer germinar os sonhos, suscitar profecias, fazer florescer as esperanças. Quando você encontra uma criança, principalmente um adolescente, um jovem, às vezes eles até se aborrecem, porque a gente encontra várias vezes, às vezes faz a mesma pergunta. Você está estudando? O que você quer ser? Qual profissão você vai assumir? E você vai escutando ali. E de acordo com o que a pessoa vai dizendo, segundo Augusto Cury, 94,5% dos jovens com 17 anos não sabe essa resposta. No entanto, às vezes sequer lhe é feita a pergunta, né? Então, é importante ajudar, trabalhar, ajudar a despertar sonhos e metas, que não é somente uma realização profissional, mas sonhos que vão para além da minha pessoa, sonhos coletivos, por exemplo. Como é que a gente pode tornar a nossa comunidade melhor? Como é que a gente pode tornar a pastoral que eu participo melhor? Como é que eu posso contribuir? Então, aí a gente vai construindo muito mais. Assim unidos, ou seja, o Evangelho de Mateus diz assim, sabe aquele que sabe tirar do mesmo baú coisas novas e velhas. Então, veja, que existe uma proposta de unir o diálogo das gerações novas com o diálogo das gerações idosas, digamos assim, né, já experientes. E hoje eu escutava uma palestra sobre a campanha da Fraternidade de 2021 e houve quase meia hora só sobre o diálogo. O diálogo não é uma conversinha, que o diálogo não é qualquer coisa, que o diálogo ele gera um espaço de cultura tão grande que você abre as portas do teu coração, assim também como aquele com quem você propõe se dialogar. Tem algo muito profundo. Assim, está proposto também o diálogo entre o jovem e o idoso para construírem coisas mais sólidas. Depois, algo mais próximo de nós também é a pastoral dos jovens. Veja que a terminologia ela é para o mundo, não é necessariamente algo muito específico como pastoral da juventude, né? Algo bem mais abrangente. A pastoral juvenil, tal como estávamos habituados a realizá-la, foi abalroada pelas mudanças sociais e culturais. Nas estruturas habituais, muitas vezes os jovens
não encontram resposta para as suas inquietudes, necessidades, problemas e feridas. Mais uma vez, essa palavra feridas volta aqui no nosso meio. Imagine, nos anos 60, foram as organizações juvenis que fizeram a diferença no mundo, né? Com Che Guevara, aqui no Brasil, Frei Tito, Frei Beto e muitas outras pessoas que, como jovens que gritavam pela libertação, criavam grupos de reivindicação, de profetas mesmo da época. Assim surgiu grandes conquistas, como a carteira do estudante, que muitos hoje têm, mas não sabem como é que ela chegou até você, e alguns ainda nem sequer têm, né, por lerdeza. Então, isso são fruto de lutas, por exemplo. Então, imagine, muitas vezes, essa forma de viver, de se organizar, ela entrou em crise. A cultura do eu, a cultura do egoísmo, ela foi entrando de tal forma que a cultura do coletivo foi perdendo força. E mesmo dentro da igreja, muitas vezes, propostas assim também foram enfraquecidas. A própria CNBB, quando escreveu o documento 85 sobre a juventude no Brasil, chega a pedir perdão pelo silêncio que a igreja, por algum momento, teve em relação à juventude, quando o jovem deixou de ser pauta, né? Ainda 92 foi a primeira campanha da fraternidade e de lá para cá, né, para a gente recuperar isso, custou muito caro. Agora a gente está como que numa espécie de pequena ascensão de uma juventude, com a nova campanha da fraternidade, com a JMJ, com várias ações que têm acontecido, mesmo aqui no nosso regional também. Esse era para ser um ano bem recheado, frutuoso, mas a pandemia também colocou aí vários limites. Mas o certo é que a gente tem uma pastoral juvenil organizada, temos o setor juvenil, que ali vai trazer presente todas as experiências de organizações de juventude que a gente tem no Brasil. Então, como instituição e constituição, a gente tem um corpo. Mas a juventude, veja, no Brasil, 51%, são 53 milhões de jovens. Estamos chegando a essa juventude? Como é que nós estamos chegando? Quantos jovens tem na sua comunidade? Você sabe quantos jovens tem na sua comunidade? Quantos jovens tem no seu bairro? Entre a quantidade de jovens que tem no seu bairro e os jovens que participam das coisas da igreja, quanto que nós temos por cento? 0,1%, 2%, 5%, 10%, 50%. E se a gente não tem uma porcentagem de pelo menos 10%, que é a meta da CNBB, que por si só já é uma tristeza, ou seja, a melhor participação que a gente tem dos fiéis católicos na igreja, de todos os batizados, é somente 10%. Os outros 90% vão lá quando tem um festejo, quando quer batizar, quando quer alguma coisa da igreja, mas não fazem o dia a dia da pastoral missionária. Então, um detalhe à parte, né? Mas a reflexão que a gente quer fazer é isso, que a gente possa olhar a nossa realidade, nesse caso juvenil, e não se dar por conformado. Se eu tenho, e eu preciso saber, e é importante que eu saiba, e ninguém vai chegar lá em casa me levando esses dados. Precisa a pastoral juvenil, precisa a comunidade saber quantos jovens tem no seu bairro e quantos jovens precisam ser pescados para que realmente possam fazer o caminho de conhecer essas estruturas e assim não ser engolido pelo sistema aí fora. A proliferação e o crescimento de associações e movimentos com características predominantemente juvenis podem ser interpretados como uma ação do Espírito que abre novos caminhos. Mas é necessário um aprofundamento da sua participação na pastoral de conjunto da igreja, bem como a maior comunhão entre eles e uma melhor coordenação de atividade.
Embora nem sempre seja fácil abordar jovens, estamos a crescer em dois aspectos: a consciência de que é toda a comunidade que os evangeliza e a emergência de que os jovens sejam mais protagonistas nas propostas pastorais. Temos muita coisa aí a ser conversada. Veja bem, a primeira parte do parágrafo que está aí ao meio. É necessário um aprofundamento de sua participação na pastoral de conjunto da igreja. O maior desafio que eu vejo na nossa igreja é esse. A gente tem muita dificuldade de viver o Pentecostes, no sentido de comunhão, de unidade e participação. A gente vê como é que é para ser feito, o que é para ser feito, mas cada um seleciona na sua igreja, na sua comunidade, no seu grupo, no seu movimento, como é que vai servir, não a igreja através do seu grupo, da sua pastoral, mas como a igreja vai servir ali à mesa do seu grupo e da sua pastoral. Por isso, pastoral de conjunto foi uma temática, em primeiro lugar, da nossa igreja, desde os anos 70, sempre foi um desafio. Fazer com que a gente renuncie à particularidade para viver a proposta do todo e do conjunto. O que o Papa está dizendo? Muitas expressões juvenis surgiram, associações, movimentos, pastorais, mas surgem como espécie de associação, não a serviço de toda a igreja, mas a serviço do grupo ali implicado, né? E é por isso que ele vai colocar: é necessário ter a consciência que antes de eu ser um grupo, eu preciso entender que devo ser igreja, devo ser comunidade. E isso remete à comunidade uma responsabilidade. A comunidade, ela se torna também formadora e evangelizadora dessa juventude. Você não forma, você não evangeliza se você não acolher. Temática que a gente já trabalhou em outros itens aqui. E depois, a urgência de que os jovens sejam também protagonistas. Não é fazer pelos jovens, mas sempre trabalhar para que o jovem possa ser sujeito na ação evangelizadora. Uma pastoral sinodal. Sínodo, né? Rhodos, do latim, significa caminhar juntos. Trabalhamos isso há 15 anos atrás com Dom Franco Macerdotti, quando estávamos concluindo o sínodo da diocese. Imagine, Dom Franco teve a intuição quase 10 anos antes de morrer de que a nossa diocese, porque ela é muito grande, devido à sua geografia, paróquia à distância, não tem como o bispo acompanhar ao mesmo tempo todo o desenrolar da pastoral, propôs o sínodo, que para algumas pessoas o sínodo sequer chegou até lá. Mas o que é o sínodo? Caminhar juntos. Quero assinalar que os próprios jovens são agentes da pastoral juvenil, acompanhados e orientados, mas livres para encontrar caminhos sempre novos, com criatividade e ousadia. Para ter criatividade e ousadia, precisa formação, precisa amor, precisa paixão. Porque se você não tiver amor, não tiver paixão pela igreja, por Jesus, pela missão, ao invés de encontrar estratégias e criatividades, você vai estar sempre se alimentando de desculpas. Você sempre vai ter desculpas que enganam-se a si próprio. Porque todo mundo sabe que para aquilo que amamos, a gente, como dizia o filósofo Freud, né? Nós somos movidos por relações de interesse. E dentro daquilo que me interessa, eu faço qualquer coisa para ir fazer. Por conseguinte, seria supérfluo deter-me aqui a propor uma espécie de manual de pastoral juvenil ou um guia prático de pastoral. Quer dizer, o Papa não quer dar para nós uma recinha.
Trata-se antes de colocar em campo a sagacidade, o engenho e o conhecimento que os próprios jovens têm da sensibilidade, linguagem e problemática dos outros jovens. Uma vez nós estávamos numa assembleia diocesana da Pastoral da Juventude. E geralmente a gente sempre chama alguém para fazer uma análise de conjuntura, alguém que tem algum conhecimento da sociologia, uma interpretação da política. Só que dessa vez não conseguimos ninguém, né? Então, como fazer? E como coordenação, a gente organizou, vamos fazer o seguinte. Vamos ver quais são, elencar 5 pastas em que inclui a vida do jovem. Como é que vai juventude, afetividade, juventude, violência, juventude, trabalho, juventude, educação? Nossa, eu acho que aquela foi a melhor análise de conjuntura, né? Porque de cada uma das pastas ou dos subtítulos que diz respeito à vida do jovem, eles puderam participar e cada grupo construiu ali uma síntese. Então é necessário incluir o jovem, dado que o projeto, nesse caso aqui, diz respeito ao próprio. Então não vamos fazer para, mas vamos fazer com. Faz-nos ver a necessidade de assumir novos estilos e estratégias. Por exemplo, enquanto os adultos procuram ter tudo programado, com reuniões periódicas e horários fixos, hoje a maioria dos jovens sentem-se pouco atraídos por estarem nesses esquemas pastorais. Aí é difícil mesmo. Imagine para o padre que precisa ter um plano pastoral com dia, hora, data, quem, onde, por quanto tempo, que investimento. E o Papa está dizendo, olha, é difícil para o jovem entrar nesse esquema. E quem trabalha com jovem enlouquece, porque você fica à espera de algo que você não sabe quando nem como vai acontecer, nem se vai acontecer às vezes. A pastoral juvenil precisa de adquirir outra flexibilidade, convidando os jovens para acontecimentos que de vez em quando lhes proporcionem um espaço onde não só recebam uma formação, mas lhes permitam também compartilhar a vida, festejar, cantar, escutar testemunhos concretos e experimentar o encontro comunitário com o Deus vivo. Então, diz respeito às estratégias de criatividade que nós precisamos estar atentos para trabalhar com o jovem. Bom mesmo é que o próprio jovem, porque nós temos jovens já bem adultos também no meio da pastoral da juventude, pessoas com 20, com 25, com 30, embora a gente saiba que o amadurecimento não depende necessariamente da faixa etária no sentido cronológico, mas quem já tem um pouco mais de vida adulta tem condições de ali também perceber coisas assim e ter realmente essa capacidade de ser criativo e ajudar o grupo a ser criativo, né? E a gente não pode ficar parado. Nesse sentido, seria altamente desejável recolher ainda mais as boas práticas, metodologias, linguagens, motivações que se revelaram realmente atraentes para aproximar os jovens de Jesus e da igreja, ou da igreja e de Jesus, porque geralmente o caminho que a gente faz é esse. Primeiro chega à igreja, depois é que a gente vai chegar a Jesus. Há aqueles e aquelas que não necessariamente jovens, só chegar à igreja, nunca chegar a Jesus. Não importa a cor delas, se não conservadoras ou progressistas, se não de direita ou de esquerda. O importante é recolher tudo aquilo que deu bons resultados e seja eficaz para comunicar a alegria do Evangelho.
Isso que a gente não pode perder de vista, não pode e não deve jamais tirar o foco. A pastoral juvenil só pode ser sinodal, seja de comunhão, de participação, do caminhar junto, capaz de dar forma a um caminhar juntos que implica a valoração através de um dinamismo de corresponsabilidade. Precisamos, às vezes, saber fazer a diferença entre valorização e valoração. Valoração diz respeito mais à dimensão cultural, humana da pessoa, enquanto que valorização está mais no mundo do mercado, digamos, o valor de um produto, por exemplo. Então, através de um dinamismo de corresponsabilidade, dos carismas que o Espírito dá a cada um dos membros da igreja, de acordo com a respectiva vocação e missão. Saber caminhar com essas afinidades, mas ao mesmo tempo também perceber que há uma diversidade, que há raízes diferentes, que o jovem que chega a um grupo, que chega a um seminário, que está ali na escola, não, pode até ter a mesma idade, mas o contexto de onde ele vem é diferente. Como também é diferente a sua vocação, o caminho que ele vai querer traçar para a sua vida. Agora, todos, olhando a imagem e a figura de Jesus, poderão chegar às suas metas e objetivos de maneira mais acertada e feliz. Animados por esse espírito, poderemos avançar para uma igreja participativa e corresponsável, capaz de valorizar a riqueza da variedade que a compõe, acolhendo com gratidão também a contribuição dos fiéis leigos, incluindo jovens e mulheres, a da vida consagrada, são as religiosas, religiosos, feminino e masculino, e a de grupo, associações e movimentos. Ninguém deve ser colocado nem deixado colocar-se de lado. Todos devem ser incluídos. Trabalhar essa inclusão é fundamental para a gente trabalhar a evangelização, sobretudo com a juventude. Muitas vezes, no encontro, numa reunião, a gente sempre acha que entendeu melhor aquele que falou mais, que fez a pergunta, e muitas vezes foi aquele caladinho lá que entendeu tudo, né? Embora guardou para si e ainda não aprendeu a partilhar. Dessa forma, aprendendo uns com os outros, podemos refletir melhor aquele maravilhoso poliedro que deve ser a Igreja de Jesus Cristo. Este pode atrair os jovens, precisamos, porque não é uma unidade monopolítica, né? Mono significa um, não é que a gente quer viver uma unicidade, não, é mais do que isso, mas uma trama de variedades, de variados dons que o Espírito derrama incessantemente nela, fazendo-a sempre nova, apesar de suas misérias, de suas adversidades. No Sínodo, surgiram muitas propostas concretas para renovar a pastoral juvenil e libertá-la de esquemas que já não são eficazes, porque não entram em diálogo com a cultura atual dos jovens. Como se compreende, não poderia reuni-las todas aqui. Entretanto, é possível encontrar alguma delas no documento final do Sínodo, mas mesmo nesse texto, o Papa vai colocar algumas possibilidades, como a pastoral rural, por exemplo. Grandes linhas de ação, número 209. Queria apenas assinalar brevemente que a pastoral juvenil supõe duas grandes linhas de ação. Uma é a busca, a convocação
a chamada que atraia novos jovens para a experiência do Senhor. A outra é o crescimento, o desenvolvimento de um percurso de maturação para quantos já fizeram esta experiência. Não basta eu querer, eu conseguir ter 50 jovens no meu grupo. Mas, dado que eu tenho a massa, que são os jovens ali, agora eu vou trabalhar a qualificação deles. Isso que ele está chamando de crescimento. Devo ajudar o jovem a crescer, devo ajudar o jovem a crescer na consciência, mas também no afetivo, ter um coração melhor, ter um coração bondoso. Trabalhar também, como falava no encontro anterior, é necessário visitar estruturas, às vezes, de dificuldade, visitar uma pessoa doente, visitar as pessoas carentes, educar o seu coração para ser sensível às realidades que exigem de nós compaixão. Então, duas realidades que ele coloca aqui como grandes linhas de ação, que é justamente a convocação e o crescimento. Relativamente à primeira, a busca, confio na capacidade dos próprios jovens, que sabem encontrar os caminhos atraentes para convidar. Aí a gente tem que criar essa cultura da evangelização, para que o próprio jovem não pense que o papel dele é só convocar jovens. Precisa ter esse trabalho de evangelização constante. Sabe organizar festivais, competições desportivas e sabem também evangelizar nas redes sociais com mensagens, canções, vídeos e outras invenções. Prova disso é que nós fizemos uma grande semana missionária, toda ela virtual. Tem fruto, não tem fruto? Você não sabe dizer. É muito cedo para você cobrar algo disso. Só o futuro vai dizer. Agora, fruto de um você pode esperar é daquilo que você não faz. Então, se você não arrisca, se você não joga semente, então não espere fruto do que você plantou, né? Então, é um esforço de contribuir com a história. Devemos apenas estimular os jovens e dar-lhes liberdade de ação para que se entusiasmem com a missão dos ambientes juvenis. É necessário que a gente esteja presente, que a gente acompanhe, que a gente seja ali a força que eles precisam, mas não podemos ser eles, né? Não podemos fazer por eles. Então, ser presente é uma coisa, né? Fazer por eles é outra coisa. O primeiro anúncio pode despertar uma profunda experiência de fé no meio de um retiro de conversão, numa conversa no bar, quem vai ao bar, num recreio da faculdade, quem está na faculdade, ou em qualquer outro dos insondáveis caminhos de Deus. No campo de futebol, quanta coisa poderemos fazer nos campos de futebol e que a gente, às vezes, não vai lá, não vê como um espaço em que se pode gerar ali uma evangelização, porque a gente entende que o evangelho sempre é a celebração, estar com a Bíblia na mão, e nem sempre é isso. Há muitas formas até chegar à Bíblia, até chegar à liturgia, até chegar à vida comunitária. Primeiro, passa pelo acolhimento. O acolhimento é mão estendida, é o abraço, é aquela relação que você cria com a pessoa e a partir dali você vai propor o evangelho. Você pode ter o melhor cardápio, mas se a pessoa não for com a tua cara, né, dificilmente ela vai aceitar. O mais importante, porém, é que cada jovem ouse semear o primeiro anúncio na terra fértil, que é o coração do outro jovem. A palavra ousar, o verbo ousar, é próprio para o jovem, eu penso. E ele está dizendo, cada jovem
deve sentir-se alegre, feliz, quando ele conseguiu colocar a semente do verbo de Deus no coração de um outro jovem. E nós dizemos isso no nosso documento da Pastoral da Juventude, por exemplo. A missão do jovem é evangelizar outro jovem. Isso é importante. Cada jovem precisa sentir essa responsabilidade, precisa sentir esse compromisso. Nós colocamos aqui, inicialmente em Passos Bons, a campanha de adoção. Se eu já sou um jovem que estou na comunidade, pois então eu vou adotar mais um jovem. Adotar mais um jovem significa o quê? Eu vou fazer o convite. Ah, ele não aceitou, não vou desistir, eu vou esperar a oportunidade. Enquanto isso, eu vou convidar outro. E à medida em que um ou outro vai dando a resposta, não só deixa, não, eu vou acompanhar. Tem a reunião, vou fazer de tudo para ele não estar de fora. Tem uma forma de participar, eu vou fazer de tudo para que ele participe. Tem um texto, tem um documento, tem uma mensagem. Quer dizer, adotar é isso. E isso eu posso fazer com um jovem, com 2 jovens, com 3 jovens. Na Semana Missionária Virtual, uma das coisas que muito saiu foi justamente o apadrinhamento. Ou seja, eu estou aqui porque aquela pessoa me convidou. Eu estou aqui porque aquele jovem me viu na droga, numa situação difícil, e ele não foi me discriminar, mas ele foi me fazer o convite, me mostrar que existe o caminho da luz, principalmente para uma situação de treva. O mais importante, porém, é que cada jovem ouse semear o primeiro anúncio na terra fértil, que é o coração de outro jovem. Nesta busca, deve-se privilegiar a linguagem da proximidade, falávamos isso, a linguagem do amor desinteressado, relacional e existencial, que toca o coração, atinge a vida, desperta esperança e anseios. Isso é amizade. Falávamos da amizade outro dia, a própria carta. É você saber criar a cultura do amor gratuito em meio à evangelização. É necessário aproximar-se dos jovens com a gramática do amor, não do proselitismo. O que é proselitismo? Você só serve para mim se você vier para a minha igreja. Aí, se você não vem para a minha igreja, então você está condenado. Proselitismo, na verdade, são as campanhas, às vezes até para tirar a pessoa da igreja e botar em outra. Isso não é evangelização, né? A linguagem que os jovens entendem é a de quantos dão a vida, aqueles que estão ali por eles e para eles, e a de quem, apesar das suas limitações e fraquezas, se esforça para viver coerentemente a sua fé. Um dia fizemos um encontro com as lideranças veteranas que passaram pela Pastoral da Juventude. Como são gratas, talvez aquela irmã Joana que num determinado momento foi dura, talvez aquele padre que num determinado momento até me barrou de uma coisa, mas todos agora olham no espelho da vida, no retrovisor da vida, que aquilo foi importante. Até o não que alguém deu, né? E que eu não entendi naquele momento, mas aquilo me fortaleceu para uma outra coisa. Ao mesmo tempo, devemos procurar, ainda com maior sensibilidade, como encarar o querigma na linguagem do jovem de hoje. O que é querigma? A palavra querigma significa anúncio. Precisamos constantemente estar nos perguntando como anunciar os jovens. Numa liturgia, muitas de nossas comunidades, nós conhecemos todo mundo. Tem um jovem que está lá no fundo, que às vezes está até conversando. Como é que você pode ganhar aquele jovem para Jesus? Como é que você pode ganhar aquele jovem para a comunidade? Fazendo uma avaliação e lascando a lenha no jovem, isso dá certo? Está dando certo aí na sua comunidade? E por aqui não dá, não. Quanto ao crescimento, quero fazer uma advertência importante, diz o nosso Papa. Acontece em alguns lugares que depois de ter
provocado nos jovens uma experiência intensa de Deus, o encontro com Jesus que tocou seu coração, propõe-lhes encontro de formação onde se abordam apenas questões doutrinais e morais. Então, veja que reflexão ele está nos ajudando a fazer. Sobre os males do mundo atual, sobre a igreja, a doutrina social, sobre a castidade, o matrimônio, o controle da natalidade e sobre outros assuntos até. De todas essas coisas, nós devemos saber. Dado que nem sempre a gente fez a catequese que poderia ou deveria ter feito, mas são temas transversais presentes aí na nossa pastoral juvenil. Resultado, muitos jovens chegam a aborrecer-se, perdem o fogo do encontro com Cristo e a alegria de o seguir. Muitos abandonam o caminho e outros ficam tristes e negativos. Acalmemos a ânsia de transmitir uma grande quantidade de conteúdos doutrinais e procuremos, antes de mais nada, suscitar e enraizar as grandes experiências que sustentam a vida cristã. É um desafio muito grande viver esse equilíbrio. Muitas vezes eu observo, vai ter o encontro de jovens. Digo, será qual vai ser a temática que vão escolher? Eu morro de medo de eu propor uma temática que termina sendo uma imposição. Mas daquilo que vai nascer, dentre eles, o que vai nascer? O que está interessando mais aquela juventude? O que é mais curioso? Porque se é uma temática que nasce deles, significa que corre o risco deles valorizarem mais, pesquisar mais e tudo mais. Então precisamos estar atento. Como dizia Romano Guardini, na experiência de um grande amor, tudo o que acontece se transforma num episódio eterno àquela, né? Interno àquela. Qualquer projeto formativo, qualquer percurso de crescimento para os jovens deve certamente incluir uma formação doutrinal e moral, com certeza. Ele está dizendo que não se pode fazer pesar isso como conteúdo, mas também não se pode formar uma juventude missionária eclesial se ela não tiver acesso também a esse conhecimento. De igual modo, é importante que aqueles estejam centrados nos dois eixos principais. Um é o aprofundamento do querigma, o anúncio. Eu fiz o anúncio, eu falei de Jesus, falei da igreja, falei do grupo de jovens, falei da missão. Tanto que alguém chegou a vir. E agora? Alguém está aqui, o que vai ver? Vai ver como é que eu me comporto, vai ver quem sou eu. Quer dizer, eu vou continuar sendo o espelho daqueles que eu convidei. Está ali no grupo. O grupo está todo mundo ali, mas ele está olhando para mim, né? É importante ter presente isso. A experiência fundante do encontro com Deus através de Cristo morto e ressuscitado. O outro é o crescimento no amor fraterno, na vida comunitária, no serviço. A maioria das vezes, quem convida já tem alguma experiência. Mas que experiência? Como eu falei, já estou no grupo. Mas o fato de eu estar no grupo já me diz que eu sou igreja? E o fato de eu estar na igreja já me diz que eu sou de Cristo, que eu fiz uma experiência com Cristo? Do contrário, a gente não consegue fazer essa experiência do mistério pascal, que é a experiência de Cristo ressuscitado, que renova todas as coisas e pessoas. Por isso a importância da vida comunitária sempre. Sobre isto, insiste muito na exortação Evangelho Gaudium, e eu acho que seria oportuno lembrá-lo. Por um lado, seria um erro grave pensar que na pastoral juvenil o querigma é deixado de lado em favor de uma formação supostamente mais sólida. Então não vamos falar de Jesus, então não vamos falar da Trindade, da doutrina.
Nada há de mais sólido, mais profundo, mais seguro, mais consistente e mais sábio que esse anúncio. Toda a formação cristã é primariamente o aprofundamento do clima que se vai cada vez mais e melhor fazendo carne. Anunciar Jesus. Eu estou na igreja por causa de Jesus. Eu estou no grupo de jovens por causa de Jesus. Falamos Jesus, fazemos teatro sobre Jesus, mas às vezes sabemos tão pouco de Jesus. Será como Jesus se alimentava? Será como eram as brincadeiras de Jesus junto com as crianças? Como era que Jesus avaliava a situação quando ele via uma discriminação em relação à mulher, quando ele via uma viúva sendo maltratada? Será que as atitudes de Jesus aos 30 anos, elas surgiram de maneira mágica quando ele tinha 30 anos? Ou é fruto da infância, do que ele viu, do que ele ouviu, do que ele sentiu no dia a dia, a ponto de, na vida adulta, ele saber tomar atitudes e ser coerente a ponto de dar a vida por elas? Por isso, a pastoral juvenil deveria incluir sempre momentos que ajudem a renovar e aprofundar a experiência pessoal do amor de Deus e de Jesus Cristo vivo. Temática do nosso texto. Falo-á valendo-se de vários recursos, testemunhos, cânticos, momentos de adoração, espaço de reflexão espiritual com a Sagrada Escritura e exclusivamente com vários estímulos através das redes sociais. Olha, o texto foi escrito bem antes da pandemia, tá, gente? E olha que há pessoas que mesmo na pandemia dizem, olha, eu não gosto desse negócio de live, eu não gosto. E quem é que gosta? Agora, você não gosta, e se o meio que a gente tem para evangelizar nesse momento é esse, a forma estéril, ou seja, que não dá fruto de forma alguma, é a melhor, por acaso. Então, é necessário a gente acompanhar esses sinais. Como é que um Papa com mais de 80 anos nos supera, muitas vezes, na forma de pensar e de agir em coisas tão elementares, né, como as redes sociais. Claro que elas não são o jeito normal da gente ser e viver. Não são. O jeito normal da gente ser e viver é no corpo a corpo, na proximidade, no abraço, no olhar, mas sem descartar essa dimensão da qual nós estamos escravos, quer usemos para evangelizar ou não. Mas nesse momento, honesto é quem realmente se percebe de alguma forma escravo dela ou então não se comunica. Precisamos pedir a bênção de Deus, nossa conversão, para saber direcionar pelos melhores caminhos. Mas nunca se deve substituir esta experiência feliz de encontro com o Senhor por uma espécie de doutrinação, né? Além disso, qualquer plano de pastoral juvenil deve conter claramente meios e recursos variados para ajudar os jovens a crescer na fraternidade, viver como irmãos, auxiliar-se mutuamente, criar comunidade, servir os outros, aproximar-se dos pobres. Conheço jovens que sabem tudo da doutrina, mas que não ama, que não respeita, que fala mal da sua igreja, e às vezes até é justificado pelo fato de conhecer a doutrina, né? Conhecimento não é só o uso da razão, é mais do que isso, né? Se o amor fraterno é o novo mandamento, João 13,14, eu vos dei o novo mandamento, o pleno cumprimento da lei, toda a lei está resumida nisso, amai-vos uns aos outros, e o melhor, demonstra o nosso amor a Deus. Então deve ocupar um lugar relevante em todo o plano de formação e crescimento dos jovens. Primeiro passo eu fiz, o anúncio, arrebanhei. Agora a juventude está aqui.
no que nós queremos que esses jovens, como eu, também se transformem. Em alguém que ama, em alguém que sinta o amor de Deus no seu coração. Tem muita gente ruim, muita gente que o coração, às vezes até os mimos, pouca gente educa para aquilo que nós educamos por meio do Evangelho. Pois então, é justamente de jovens que amam e se permitam ser amados no sentido do Evangelho que nós devemos, como diz o Papa, não pode haver um plano pastoral juvenil cujas nossas estratégias, as nossas ações não contribuam para o amor fraterno. Estamos agora, faltam só 4 minutinhos, né, para completar 1 hora da nossa conversa, mas vamos lá. Ambientes adequados. Em todas as nossas instituições, devemos desenvolver e reforçar muito mais a nossa capacidade de recepção cordial, acolhimento, porque muitos dos jovens que chegam encontram-se numa situação profunda de orfandade. Às vezes, mesmo tendo pai e mãe, ainda assim se sentem como órfãos. Eles não são referências do amor, muitas vezes. E se são mesmo assim, devem ser acolhidos e encontrar na igreja, na comunidade, a grandeza do Pai de todos nós, a grandeza do irmão mais velho de todos nós, que é Jesus, e da força impulsionadora e dinâmica que é o Espírito Santo. E não me refiro a certos conflitos familiares, diz o Papa, mas a uma experiência que atinge igualmente crianças, jovens, adultos, mães, pais e filhos. Para muitos órfãos e órfãs, nossos contemporâneos, talvez para nós mesmos, comunidades como a paróquia, a escola, deveriam oferecer percursos de amor gratuito e promoção de afirmação e crescimento. Saber realmente trabalhar com aqueles que perderam na prática essas referências, porque perderam pai, porque perderam mães, porque então como acolher essas pessoas e fazer com que o espaço onde elas são acolhidas possa assim preencher essas lacunas. Hoje, muitos jovens sentem-se filhos do fracasso, porque os sonhos de seus pais e avós acabaram queimados na fogueira da injustiça, da violência social, do salve-se quem puder. Quantos estão aí sem o enraizamento? Porque se eu tenho avós fracassados, pais fracassados, então corre o risco de eu achar que a minha linhagem não deve ter alguém de sucesso, por exemplo, um vencedor, alguém com vitória. Se os jovens cresceram no mundo de cinzas, não é fácil para eles sustentar o fogo de grandes ilusões e projetos. Se cresceram num deserto vazio de sentido, como poderão ter vontade de se sacrificar para semear? Se às vezes aquilo que eu sou convidado a anunciar, sou eu que estou precisando. E às vezes eu tenho dificuldade de entender que aquilo que eu anuncio passa por mim, pois então o Evangelho já está me ajudando. A experiência de descontinuidade, desenraizamento e queda das certezas basilares, básicas da vida, favorecida pela cultura mediática, cultural, provoca esta sensação de profunda orfandade à qual devemos responder criando espaços fraternos e atraentes onde haja um sentido para viver. Fiquemos hoje com essa contribuição. A resenha é grande porque, de fato, é uma leitura fiel do texto, mas a gente sempre acredita que algo desta semente fica.
Acredite no jovem que está na sua casa, que é o seu filho, que pode ser o seu neto, que é o seu vizinho. Acreditemos na juventude que está na nossa comunidade. Que essas palavras bonitas do Papa Francisco possam ser pequenos vagalumes que nos ajudem a ver caminhos para a evangelização da nossa juventude. Deus abençoe e salve a nossa juventude, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Sigamos em frente, que a vida é dinâmica. Bom final de semana missionário. No reino da justiça, alegres mensageiros, profetas companheiros, vivendo pela paz. Em Cristo batizados, ao mundo enviados, nós somos missionários do amor que Deus nos traz. Juventude missionária, inquieta e solidária. Juventude